queria que, por favor, você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Eu vou falar sobre uma história conhecida, sobre duas histórias, na verdade. Deus ele trouxe uma palavra ao meu coração. Quantos querem viver um outro nível aqui, queridos? Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Eu queria estar falando sobre vivermos um outro nível. O que fazer para vivermos um outro nível, um alto nível? E o que não fazer, amém, para alcançar um alto nível. E eu vou me utilizar de duas histórias. Essa aqui de Lucas capítulo 19, a partir do verso 35, que fala sobre a cura de um cego em Jericó. E vou me utilizar também de Atos, capítulo 20, a partir do verso 6, que fala sobre a ressurreição de Eutico. Amém? Vamos ler a história, eu vou ler com vocês aqui. Primeira de Lucas, capítulo 19. Então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, Lucas 18, 35, desculpa, 18, 35, foi erro meu, Mateus. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel ou o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Vou ler também o Atos capítulo... Eu falei agora, né? Atos capítulo 20, verso 7. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Amém? Então essas são as duas histórias que eu quero compartilhar com você hoje. Alguns conselhos de Deus para as nossas vidas. O desejo do meu coração, queridos, é que eu e você,
nós alcancemos a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Você entende isso? Que nós estejamos vivendo o máximo de Deus e o máximo para Deus. Não nos venhamos a nos satisfazer com a mediocridade ou com parte do propósito de Deus para nossas vidas, mas que eu e você, nós ingressemos, nós vivamos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, em tudo que fizermos. Que nós possamos alcançar o nível mais alto de excelência na presença do Senhor. Amém? E falando-se da presença do Senhor, mas que você também alcance altos níveis em tudo que você empreender fazer. Não se satisfaça com o mediano. Amém? O pessoal diz que o bom é inimigo do excelente. E nós somos tentados a vivermos e nos acomodarmos naquilo que é bom. Mas Deus, hoje, está nos dizendo: eu tenho algo mais para você. Eu tenho um nível mais elevado para você. Eu sei que está bom onde você se encontra, mas eu quero te levar a um alto nível em mim. Amém? Então hoje eu quero estar falando sobre esses dois aspectos relacionados à mudança de nível. O aspecto que levam a mudar de nível e aspectos que me levam a descer de nível ou não mudar de nível. Amém? E o que é nível, irmãos? Eu não estou falando daquele equipamento, né, para medir se está no nível, se está fora do nível, né? Não, estou falando de nível como sendo uma situação, né, uma situação, a altura numa escala de valores. Amém? Nós estabelecemos uma escala de valores, de ascensão em áreas da nossa vida, de evolução, de desenvolvimento em áreas da nossa vida. E essa evolução, essa ascensão, é disso que eu quero falar hoje. Nós estamos subindo o nível. Amém? Subindo o nível como cidadão, subindo o nível como cristão, subindo o nível como pai, como marido, como filho, como um adorador, como um profissional. Nós estamos elevando o nosso nível, saindo, ainda que estejamos de um nível bom, mas que nós possamos evoluir, desenvolver, amém? Sairmos de onde estamos e melhorarmos para a glória do Senhor. Está entendendo? É disso que eu quero falar hoje. E para mim falar de alto nível, eu tenho que falar para mim falar de alto nível, eu tenho que falar de alto nível. Porque eu não alcanço alto, está entendendo nada, né? Eu não alcanço alto nível sem falar de alto nível. Eu não alcanço um alto nível, a palavra escrita com L, porque alto escrito com L é o contrário de baixo. Então quando eu falo de subir o nível, eu estou usando alto com L. Então não tem como eu falar de alto com L sem falar de alto com U. Não tem como eu falar de desenvolvimento, de crescimento, sem falar do alto com U. E qual a diferença entre esses dois altos? Um é o contrário de baixo, e o segundo, ele se refere principalmente à iniciativa própria, se refere a por si mesmo, de si mesmo, espontaneamente. O exemplo disso, que eu peguei aqui dos vários exemplos que estudei, é o automóvel. Essa palavra automóvel, ou automóvel, ela surgiu numa época em que os carros foram criados, os carros movidos a motor. E antes dos carros movidos a motor, nós tínhamos carros movidos com o quê, irmãos? Por animais. Então o carro precisava de um animal, então ele não era um automóvel. Ele não se movia por si só, ele dependia do animal. Mas quando cria-se um carro que tem um motor, e esse motor, ele move aquele carro, então eles o denominaram automóvel, porque ele se move por si só, pela sua própria força motora, não dependendo de um animal. Está entendendo?
Então não tem como eu alcançar altos níveis, deixa eu traduzir para você, não tem como eu alcançar altos níveis, não tem como eu desenvolver sem que eu tenha uma percepção, sem que eu deseje fazer isso. Então por isso que eu falei, não tem como eu falar de alto com L sem tratar do alto, Ricardo, do alto a si mesmo, da espontaneidade de eu querer fazer aquilo. Não tem como eu desenvolver, não tem como eu crescer, não tem como eu sair do nível que eu me encontro se eu não quero fazer isso. Está entendendo, irmão? Então queira mudar de nível. Deseje evoluir na sua empresa, deseje evoluir na sua família, deseje crescer na sua vida espiritual, deseje crescer na sua vida profissional. Porque o crescimento vai depender do seu posicionamento pessoal, por si só. Está entendendo, querido? Então eu quero te motivar. Não tem como eu alcançar altos níveis, não tem como eu alcançar uma mudança, um crescimento na minha vida fazendo as mesmas coisas. Eu preciso, se eu quero aumentar, se eu quero crescer, eu preciso também começar a dar passos maiores. Eu preciso iniciar a ousar mais. Eu preciso começar, queridos, a viver coisas diferentes, a ansiar, a desejar pessoalmente coisas maiores. Está entendendo, irmão? Eu pergunto mais, né? Está entendendo? Mas você está entendendo por que eu pergunto? Está entendendo? Entendeu? Então, queridos, eu quero falar sobre isso. E o que Deus trouxe ao meu coração é que não alcançaremos alto nível, um alto patamar, uma alta performance, um desenvolvimento, sem um alto estímulo, sem ações pessoais, sem iniciativa própria. Cara, tu não vai ser um grande homem de Deus se você não decidir ser. Tu não vai ser uma grande mulher de Deus se você não decidir ser uma grande mulher de Deus. Na área natural, os grandes homens que existem, os grandes empreendedores que existem, eles desejaram ser, eles lutaram para ser, eles pagaram um preço para ser. Amém? Eu não sei quais são os teus anseios, mas eu quero te dizer, querido, Deus tem o melhor para você. Amém? No militarismo tem uma frase que eu sempre uso ela aqui na igreja: não há nada bom que não possa melhorar. Amém? Então, o que Deus deseja é que você melhore, que você avance, que você cresça, que você alcance altos níveis. E o que fazer para alcançar altos níveis? Eu quero pontuar rapidamente para você, baseado na história do cego de Jericó. Eu peguei tem várias histórias na Bíblia que eu poderia estar utilizando para poder falar sobre esse assunto. Porém, eu quis pegar uma história conhecida, amém? De alguém que alcançou a plenitude, alcançou um milagre, uma ação poderosa de Deus. Foi esse homem, o Bartimeu, o cego de Jericó. E vamos aqui pontuar rapidamente o que ele fez para alcançar esses níveis. Eu pontuei aqui pelo menos 4 aspectos para nós alcançarmos a plenitude do Espírito de Deus, para nós alcançarmos altos níveis em qualquer área da nossa vida. O primeiro deles, nós observamos aqui no texto, fala bem assim o texto, eu estou agora na NVI, Mateus. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Olha a condição desse cara. Ele estava assentado à beira do caminho, numa condição de mendicância, numa condição de miséria, irmãos. Então Jesus aproxima-se ali de Jericó. Ele estava no caminho que entrava para Jericó, que dava acesso para Jericó. E ele percebe algo diferente no caminho, pedindo esmola. Versículo 36. Quando ouviu a multidão, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que estava acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então perceba, queridos, que
Todos nós nos conhecemos. Você se conhece. Todos nós temos uma vivência. Então você percebe o que normalmente, o ambiente que você está inserido, sim ou não? Quando acontece algo diferente, você percebe, sim ou não? Falando de saúde, quando a sua temperatura sobe, quando você sente uma dor diferente, você fala, opa, eu não sou assim. Normalmente eu não sou assim. Eu estou sentindo uma dor. Eu acho que eu estou febril. Né? Nós percebemos quando mudanças acontecem. Esse camarada, ele estava acostumado, todos os dias ele ficava ali naquela região, assentado, à beira do caminho pedindo esmolas. Era uma região de movimento. Ele conhecia o movimento, ele conhecia o ritmo daquela região. Mas naquele dia, ele ouviu um som diferente. Ele ouviu um barulho, um tropel diferente. E aqui eu aprendo o primeiro princípio, o primeiro aspecto, para que nós alcancemos níveis mais altos. Importância de ouvir. É muito importante que nós ouvirmos, sabe? E eu já li algumas coisas e já ouvi algumas pessoas falando sobre a diferença entre ouvir e escutar. E eu não quero entrar nos detalhes, mas eu quero me utilizar da aplicação geral, do entendimento geral, de que escutar, o ouvir é mais profundo. O ouvir é quando aquele som, ele consegue ter a sua atenção. O escutar, sabe, se você parar um pouquinho aqui, você está ouvindo o barulho do negócio mexendo, esqueci o nome daquele trem ali. Isso mesmo, ventilador ali. Climatizador, você está ouvindo sim ou não? Quantos estão ouvindo? Né? Agora que eu falei, você está escutando, ou seja, a gente está escutando sons que estão à nossa volta, porém, eu espero que você esteja me ouvindo. Amém? Nós escutamos diversos sons à nossa volta, aqui na igreja nesse momento, mas porém eu espero que você esteja me ouvindo, porque ouvir fala de algo que você dá atenção. Nós escutamos diversos sons, e ele escutava diversos sons, ele estava acostumado. Talvez ele, pelo fato dele ter essa sensibilidade, por ser cego, a audição aguçada, talvez ele conhecesse até quem estava chegando perto dele. Fulano está chegando aí, ele conhecia o passo, sabe, o som dos passos daquela pessoa. Talvez ele tivesse essa habilidade por conta da sua deficiência visual e desenvolvimento da audição. Mas naquele dia ele percebeu um som diferente, ele ouviu algo diferente. Ei, queridos, o que eu estou querendo dizer para você? Esses são dias que Deus está trazendo sons diferentes, mensagens de crescimento, mensagens de desenvolvimento. E é necessário que eu e você, nós ouçamos isso. Ouça. Tem um texto em Apocalipse, que eu não vou me lembrar o endereço agora, mas que fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, perceba, entenda, ouça o que está acontecendo no momento, se antene, se liga no que está acontecendo. Perceba que algo diferente está acontecendo num plano espiritual, num plano natural. Perceba que algo diferente está acontecendo dentro do seu casamento, da sua relação familiar. Não tem como alcançarmos níveis maiores dentro da nossa relação familiar, dentro do nosso casamento, se eu não consigo ouvir, se eu não consigo perceber que algo está acontecendo diferente, eu vou entrar numa rotina. E na rotina, eu mantenho os mesmos comportamentos, eu não mudo de nível. Está entendendo, irmão? Na rotina você não muda de nível, você mantém o mesmo comportamento. E nós estamos falando aqui de crescimento, nós estamos falando de mudança de nível. Deus está nos convidando nesses dias a mudar de nível, a crescermos, a nos desenvolvermos. E para isso você precisa ouvir o que eu estou dizendo para você, você precisa ouvir o que o Espírito está dizendo para você, você precisa estar atento ao que Deus está falando. Amém? Então o primeiro aspecto para desenvolver em qualquer área: ouça, se liga, esteja antenado.
Você que quer crescer na área profissional, se especialize. Perceba, irmão, qual é a tendência. Está entendendo? Qual é a tendência da sua área? Qual o movimento diferente que está acontecendo? Porque nós só alcançaremos plenitude se nós estivermos apercebidos do novo que se aproxima, do que está acontecendo atualmente. Tem pessoas que estão presas no passado, vivem do passado, estão amarradas no passado, sabe? E não conseguem perceber evolução, desenvolvimento e mudança, não conseguem entender mudanças. Ei, Deus não muda, mas Deus se move. Está entendendo, irmão? Deus, ele se move. Nós temos ouvido isso aqui de diversas formas. Então, que nós sejamos caçadores de Deus. Eu li um livro uma época que era Os Caçadores de Deus. Eles não se satisfaziam em estar onde Deus estava. Eles desejavam estar onde Deus está. Onde Deus estava, por onde Deus passou. Não, Deus passou aqui, então se Deus passou aqui, eu quero ficar aqui. Não, irmão, eu quero saber onde é que Deus está agora. Ele passou aqui, beleza, valorizemos tudo que Deus fez até agora. Mas aonde ele está? Para que direção ele está apontando hoje? Está entendendo? Se liga, ouça o som. Eu até lembrei dessa música, né? Ouça o som. E tem aquela outra que fala, qual é o som? Qual é o som do momento, irmão? Aquele cego percebeu, ele ouviu o som. E ele não só ouviu, ele desejou, ele se interessou por aquilo que estava acontecendo. Quer crescer na área de casamento, irmão? Quer crescer na área financeira? Se interesse por isso. Não apenas ouça falar sobre. Se interesse por isso. Estamos fazendo um curso para casais aqui agora, finalizando 4 turmas. O que é isso, irmão? Especialização para casal. Então, se eu quero crescer, se eu quero evoluir nessa área da minha vida, eu preciso ler sobre, eu preciso ouvir sobre, e mais que isso, eu preciso me interessar e experimentar. Esse cara, ele fez isso. Ele não só ficou sentado lá ouvindo, Jesus está passando, beleza, Jesus está passando, que bom que Jesus está passando, está aqui perto. Não, irmão, ele não fez só isso. Ele se interessou, ele perguntou, vem cá, Jesus, que Jesus é? Não, o Jesus Nazareno. Aí o que ele fez, irmão? Ele se moveu, ele saiu daquela condição, ele se interessou, ele quis, desejou experimentar. Sabe, ele desejou experimentar, ele perguntou, ele se informou sobre. Pastor, eu queria ganhar mais dinheiro. O que você está estudando sobre isso? Pastor, eu tenho dinheiro, mas eu está na poupança, eu queria investir. O que você está estudando sobre investimento? É disso que eu estou falando, irmãos. Pastor, eu ouvi dizer que tal área, ela é uma área boa para profissional, uma área boa para ganhar dinheiro. Eu ouvi dizer. Tu ouviu dizer? Você tem aptidão para aquela situação? Tenho. Por que você não fez nada até agora? É disso que eu estou falando, não apenas ouvir, mas se interessar pela situação, se informar. E a informação, o conhecimento vai fazer, sabe o que conosco, queridos? Nos mover. Então eu me informo, eu não apenas fico ouvindo situações, não apenas fico ouvindo sobre, mas eu me interesso, estudo, me aprofundo, experimento, eu crio uma gana dentro de mim para alcançar aquilo. Quando ele ouviu falar, despertou nele, Jesus, cara, o cara que cura, é o camarada que liberta, ele pode me curar. Aquilo desenvolveu nele um interesse, desenvolveu nele uma gana, uma vontade de experimentar o milagre. Eu profetizo isso sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, que você ouça, mas que esse ouvir, que esse conhecimento que chega no teu coração, em áreas afins da sua vida,
ela possa desenvolver uma gana dentro de você, que você não consiga mais permanecer no nível que você se encontra. Você vai desejar alcançar níveis maiores, uma gana para alcançar níveis maiores, para experimentar níveis maiores. Quantos querem alcançar níveis maiores? Quantos querem alcançar alto nível? Precisa desenvolver o alto nível. Está entendendo? Então esse homem, ele ouviu, ele desejou, ele se interessou, ele desejou conhecer mais, e aquilo desenvolveu um apetite nele, uma gana nele, uma disposição, que o levou para o próximo passo. Entrou pelo ouvido, tomou o coração, e do coração o moveu. Irmão, sabe por que muitas vezes nós não nos movemos em direção a algumas coisas? Porque aquilo não tomou o nosso coração, eu apenas ouvi aquilo. Está só no meu campo das ideias. Mas Deus hoje está te dizendo, se você quer alcançar altos níveis, se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você precisa ouvir, descer da mente, desce para o teu coração, e isso gera uma gana em você, ao ponto de você não conseguir ficar parado, você saltar daquele lugar, e se mover em direção ao teu propósito, ao teu objetivo, cara. Eu não sei se você está entendendo isso. Não se satisfaça com beira de caminho. Esse homem aqui, ele largou capa, o que ele tinha de mais importante era uma capa, que ele se protegia do sol e da chuva. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali, ele ouviu falar de Jesus, ele se informou sobre, aquilo gerou no coração dele um desejo muito grande de ir ter com Jesus. Ele largou tudo, largou capa para trás, eu nem sei quem pegou aquela capa, talvez o lugar que ele estava sentado era de interesse de outros mendigos ali. Poxa, eu queria tanto estar lá no lugar do Bartimeu, ali tem mais moeda. Eu sei que ele falou assim, meu irmão, tu quer? Então fica para você, porque eu estou crescendo, eu vou evoluir, eu quero ir para mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais para a minha vida. Então ele se desvencilhou de tudo aquilo, da capa. Ele se desvencilhou primeiro na mente, daquela condição de mendicância, começa tudo na mente. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz, irmãos. Eu estou ministrando aqui, eu desejo que você nesse momento, que essa palavra alcance o teu coração, e ela produza mudanças na sua vida. Não fica apenas no campo do conhecimento. Amém? Antes de eu continuar essa palavra, eu queria te convidar a ficar de pé, querido. Amém? Quero orar por você. Que você receba essa palavra como Deus trouxe ao meu coração. Deus quer nos conduzir para altos níveis. Deus está conduzindo essa igreja para altos níveis, irmãos. Deus está abrindo portas para altos níveis, para níveis altos, níveis maiores, patamares maiores. E que você não seja roubado. Eu quero orar pela sua mente nessa noite, pelo teu coração. Amém? Espírito Santo de Deus, eu oro por todos nós que aqui estamos. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Deus, que toda fortaleza saia da minha mente, das nossas mentes, e nós consigamos entender qual o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer alcançar, ó Deus querido, níveis altos, os níveis que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, que nós alcancemos a plenitude do propósito do Senhor para as nossas vidas, e não nos satisfaçamos com menos que isso, Deus, com menos que a plenitude do Teu Espírito para nós, Deus. Em nome de Jesus, traga nossa mente, nosso coração, ó Deus, que nós estejamos antenados, atentos à voz do Teu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Podeis assentar, por favor. Então ele ouviu, gerou dentro dele um desejo de conhecer mais, e esse desejo tomou o coração dele, que o fez com que ele se movimentasse. Então aquele homem, ele se movimentou. O próximo passo então é, se você quer alcançar altos níveis, saia da inércia, se mova, age, cara.
Age, meu irmão. Pastor, mas eu não tenho como agir. Esse cara, o que ele fez, irmão? Fala comigo, ele usou o que ele tinha. Ele começou a gritar, irmão. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Ele usou o que ele tinha, ele era cego, ele não era mudo. Ele não sabia nem onde é que estava, ele estava ouvindo o barulho do pessoal passando. Ele não sabia quem era Jesus, mas ele começou a gritar. Mas é para esse rumo. Ele abriu o goelão, ele usou a ferramenta que ele tinha, ele usou o recurso que ele tinha. Deus está falando para você: ei, age, use o recurso que você tem. Não espere alcançar, quando eu for promovido, quando eu tiver a pasta X do cliente tal, quando eu tiver, sabe, alcançar o nível espiritual, quando eu for um líder, quando eu for um diácono, um pastor, um querubim, aí eu vou começar a me mover. Não, cara, é agora, é a partir do que você tem agora. O que você tem? É só a garganta para orar? Ora, irmão, e começa a clamar de coração mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele agiu, ele ouviu, gerou no coração e o moveu. Ele começou a agir com a força que ele tinha, com os recursos que ele tinha. Comece a se mover com os recursos que você tem, em direção à plenitude do Espírito de Deus para a sua vida, em direção à plenitude profissional, à plenitude emocional e relacional, em 360 graus na sua vida. Se mova. É porque nada, sai daí. Deus está dizendo: sai daí, cara. Sai da beirada, sai das margens e vem para mim, diz o Senhor. Pede para sentar-se com os diretores, irmão. Pede para sentar-se com a gerência. Está entendendo, irmão? Quantos querem ser pastores aqui, irmão? É muita gente, né? Organiza uma fila. Começa a andar com o pastor, irmão. Eu também sou doido para ser pastor. Começa a andar com o pastor, irmão. Começa a trocar ideia. Começa a observar uma vida pastoral. Está entendendo, cara? Quantos querem ser líder na casa do Senhor? Começa a andar com o líder. A falar com o líder, que daqui a pouco você vai estar falando como líder. Quantos querem evoluir no seu trabalho? Olha o campo, irmão. Para que direção você quer ir? Cara, eu queria alcançar X lugar. Começa a ir lá, a se relacionar com o pessoal de lá. Conversa com quem conhece, de quem é de lá. Daqui a pouco você está lá dentro, parceiro. Eu me lembro que, acho que um dia eu fui cabo. Ricardo. Não me lembro. Mas, quando eu era cabo, já contei isso aqui para vocês várias vezes, há muitos anos, muitos anos atrás, para mim ser sargento, eu teria que fazer concurso público interno no Corpo de Bombeiros. Hoje os meninos, né, daqui a pouco, sargento. Em nome de Jesus, será em nome de Jesus, em breve. E aí, cara, o que eu fiz naquele tempo? Eu falei: cara, eu sou doido para ser sargento, então o que eu vou fazer? E no militarismo é alojamento de cabo e soldado, alojamento de subtenente, sargento, alojamento de oficial subalterno e alojamento de oficial superior. É tudo dividido, tudo separado, irmão. Sabe? Eu só podia entrar no alojamento de sargento, irmão, para fazer faxina, para limpar o banheiro dos caras. Aí eu, chegado dos camaradas, eu falei: meu irmão, posso entrar aí, posso dar uma orada aí dentro? Eu nem me lembro quem era. Entrei lá, meu irmão. Falei: pode, rapaz, entra aí. Entrei lá e comecei a declarar: eu sou sargento, em nome de Jesus. Eu vou sentar nessas cadeiras, eu vou deitar nessas camas, eu vou usar esse vaso de sargento. Comecei, irmão, entrei lá dentro. E tomei posse, irmão, e comecei a trocar ideia com o sargento. Como é que é o poder quando tu recebe esses 3 negócios? Cara, é disso que eu estou falando. Eu não fiquei esperando, sabe? Não, depois que eu passar no concurso, terminar o curso de 5 meses, aí eu vou, quando colar de... Não, irmão, já fui lá para dentro. É disso que Deus está falando. Se mova. Você acredita? Eu acreditei que eu ia ser sargento, irmão. Eu virei sargento, eu me tornei sargento do Corpo de Bombeiros.
Você acredite, um dia eu fui sargento. Sabe? Eu me tornei sargento do Corpo de Bombeiros, irmãos. Pela fé. Só que eu não fiquei também só, Deus, eu quero ser sargento do Corpo de Bombeiros. Não, parceiro, ó, 12 horas de estudo, papirando. Os meninos são bombeiros aqui da minha época, sabe? O Kelão está aqui. Os meninos faziam concurso papirando 12 horas, sabe por quê? Porque era uma matéria conhecida e o nível era lá em cima. Para você tirar uma ideia, uma prova de UNB, com 3 questões erradas, anulando uma certa, 150 vagas, a nota de corte foi 83,5, uma prova de 100. Cara, nível altíssimo. Então, se você errava uma questão, estava fora, cara. Então, papirando, irmão, 12 horas por dia, está aqui esse dia que não deixa eu mentir sozinho. 12 horas, irmão. Eu falava com ela, gatinha, eu vou lá na sua mãe, avisa a sua mãe. Ela ia vazar, me deixar em casa sozinho, eu estudando, sabe? Fiz a minha parte porque aquilo encheu meu coração, eu queria. Tu quer evoluir, tu quer crescer mesmo? Vai ficar só assistindo? Vai lá no nível onde você está, dá uma passeada na terra, olha a terra. Toma posse dela. Lembra? Mandou os espias, eles nem eram donos da terra ainda, mas Deus já tinha dado, já tinha colocado no coração deles, foram ver a terra. Depois que eles foram olhar a terra, falou, cara, é tudo que Deus falou, vamos cair para dentro, que é nossa. Deus já deu para você a plenitude. Deus quer te conduzir para um alto nível, mas Ele precisa trabalhar no teu alto, na tua autoestima, para que você alcance isso. Amém? Então ele agiu, ele se moveu, se mova em nome de Jesus. E o último aspecto para nós alcançarmos altos níveis, ele ouviu, seu coração foi tomado, ele agiu. O último aspecto para você alcançar, persevere. Não desista. Sabe? Poxa, o pastor está falando aqui, irmão. Eu sei que na tua cabeça está borbulhando, no teu coração está borbulhando um monte de coisa. Cara, eu vou fazer isso, eu vou agir dessa maneira, eu vou fazer, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu quero essa plenitude para mim. Só que não pense você que você vai crescer sem uma oposição, que você vai crescer sem ventos contrários, sabe? Não pense. Então, quando ele começou a clamar, quando ele começou a se mover, veio a oposição. Cala a boca, ceguinho, tu vai atrapalhar o mestre. Não, cala a sua boca. Aí o texto fala que ele fez o quê? Ele clamou, versículo 39. Ó, 39. Ah não, o 38 mesmo, né? Ainda bem que você... Obrigado, hein, Mateus. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 39. Os que iam adiante repreendiam para que ficasse quieto. Fica quieto, cego, cala a tua boca. Mas ele, o que ele fez? Gritava ainda mais. Ele aumentou a força do pulmão, irmão. Ele botou no 12. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece muitas vezes conosco, que nos impede de alcançar a plenitude do Espírito? É que quando vem as oposições, eu paro. Sabe, eu paro, eu desisto. Ei, o conselho de Deus para nós aqui hoje, surgiu oposição, persevere. Do prefixo P. Haja com toda a seriedade, com toda a sua força. Bota, irmão, no 12. Se eles vieram contra você, põe no 12, irmão. E vai para cima. Aumenta a força, aumenta o investimento. Cai para dentro, enfrenta. Não desista, que você vai alcançar. Esse camarada não desistiu. Ele não deu atenção para aqueles que estavam adiante dele. Sabe, ele não queria saber se o cara estava na frente, se tinha uma fila, se estava organizado. Ele quebrou o protocolo, irmão. Fica aí com o teu lugar aqui, não espera a fila, o quê, meu irmão? Eu sei o que é que eu quero. Você sabe o que você quer? Esse cara sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer? Vai cair para dentro. Aplica força. Pastor, mas está difícil, o pessoal está falando, não tem gente, o vento, tem oposição. Se tem oposição, põe mais força, grita mais,
empurra mais, se move mais, em nome de Jesus, queira mais, deseje mais, sabe, invista mais. Amém? Persevere. Eu falo brincando prefixo P por causa desses meninos aqui. Mas o prefixo P fala de totalidade. Severo é sério. Seja sério com toda a tua força e você vai alcançar, irmão. Não brinca de ser crente, não brinca de ser marido, não brinca de ser profissional, não brinca de ser cidadão. Não brinca de ser profissional. Seja sério com toda a força. Perseverança fala disso. Agarra, meu irmão. Sabe? E canta aquela música. Só deixa o meu cariri no último pau de arara, irmão. Você já viu aquele louvor? Canta assim. Ah, é gospel. Amém? Não larga, irmão. Ele não largou. Ele foi curado. E não somente curado. Ele foi salvo. Jesus falou assim: olha, rapaz, o que você quer mesmo? Quando Jesus perceber, quando o teu chefe perceber, sabe, quando o teu líder perceber, rapaz, esse bicho quer crescer mesmo, esse bicho quer desenvolver, ele quer alcançar outros níveis. Ele vai falar: o que você quer mesmo, irmão? Vai chamar a atenção. Ele chamou a atenção de Jesus, Jesus parou, irmão. E falou: o que é que você quer? Me fala aí, o que é que você quer? Aí ele falou assim: eu quero voltar a ver. Imediatamente, irmão. Imediatamente. Ele voltou a enxergar e Jesus falou assim: vai, a tua fé não só te curou, ela te salvou. Amém? Então, persevere. Passo 1, ouça, esteja atento. Deseje crescer. 3, se mova, não fica só desejando. 4, insista, persevere e alcançarás vitória, mais do que você pensa. Amém? Agora, pastor, o que não fazer? O que eu tenho que fazer para não crescer? Vou te dizer o que você tem que fazer para não crescer, irmão. Eu poderia parar aqui e falar só o que você tem que fazer para alcançar outros irmãos. Eu quero te dizer, através desse menino aqui, do Eutico. O Eutico, ele era irmão do Vocêutico. Foi fraca, essa foi fraca. Essa foi fraca. Desculpa aí, gente, desculpa aí. Me empolguei. Mas aqui no livro de Atos, capítulo 20, fala sobre a história de Eutico. Paulo estava pregando em Troade. E Paulo ia viajar no outro dia. Então ele queria aproveitar a oportunidade de falar com os irmãos, e ele se alongou no discurso. Acho que ele tinha muitas informações, ele tinha muita coisa para passar para o povo. Ele foi falando, sabe, foi fundo, pregando, anunciando. E a Bíblia Sagrada fala que Eutico, esse jovem, e aqui o local onde eles não estavam em qualquer lugar não, irmão. Eles estavam no terceiro pavimento, o lugar mais alto. Amém? Quantos querem alcançar o terceiro pavimento, irmão? O lugar mais alto. Recebe de Deus. Tu vai para o terceiro pavimento, irmão. Em nome de Jesus. Eles estavam no terceiro pavimento, lá em cima. E Paulo pregando. E aí Eutico, que é irmão. Aí Eutico, a Bíblia Sagrada fala que ele estava onde? Sentado na janela. Sentado na janela, no terceiro pavimento, irmão, imagina, terceiro andar, sentado na janela. E aí o texto fala que ele dormiu profundamente, caiu do terceiro pavimento. Isso quer dizer que não tinha proteção naquela janela, foi no mínimo de displicência dele se assentar naquele lugar. Caiu e morreu, irmão. O texto fala que Paulo parou tudo, desceu, abraçou ele voltou à vida. E o que eu aprendo aqui? Primeira coisa que eu aprendo, o nome Eutico, ele significa rico, afortunado, próspero ou feliz. Você sabia disso? Está sabendo agora. Eutico significa próspero, rico, feliz. E ser próspero, rico e feliz, irmão, é terceiro pavimento. É o desejo de todos nós. É o nosso objetivo. Sim ou não?
Alto nível fala de prosperidade, alto nível fala de riqueza, alto nível fala de felicidade. Mas por uma distração, primeiro ponto que eu aprendo, ele caiu. Ele desceu de nível. Foi lá para o nível inferior. Por quê? Porque estava sentado na janela. E esse sentado na janela me diz algumas coisas. Sabe? Esse sentado na janela, pode ser que ele estava aqui, Paulo pregando, ele sentado na janela, né? E talvez ele estava meio abafado, quente, não tinha um climatizador como o nosso. E ele olhava para fora, sentado na janela. E a palavra de Deus aqui sendo ministrada, ele sentado na janela, sentado no lugar de risco, distraído, entendeu? Ele estava exposto à palavra de Deus, exposto às orientações de Paulo, junto com os irmãos, porém distraído. Ei, para quem quer baixar de nível, em todas as áreas da sua vida, eu te dou um conselho de Deus: fica distraído, irmão. Senta em lugares inapropriados, fica na beira do abismo mesmo, arrisca, sabe? Aqui eu vou arriscar, eu quero ver até onde meu casamento vai. Eu vou ficar na beira aqui assim, sabe? Começa a arriscar, irmão. Começa a flertar com o pecado. Começa a flertar, sabe, com o erro. Aí tu cai de nível rapidinho. Então não faça isso. Esse é o conselho que eu estou te dando. Se você já alcançou o nível, para você não perder o nível que você se encontra, não se distraia. Esteja atento, esteja vigilante. Sai da janela, vem para dentro, não se distrai com o que está lá fora. Lá fora representa o mundo. Fique com o que está dentro, sabe, daquele cenáculo, daquele lugar, daquele nível que você se encontra. Preste atenção no que está sendo ministrado. Fique com a palavra de Deus. Mas aquele menino, ele se distraiu. E essa distração dele lhe custou caro. Essa distração dele lhe custou caro, irmão. Deixa eu ler para você o que eu escrevi aqui. Quantos não estão nessa condição, expostos e ouvindo a palavra de Deus, no terceiro pavimento, no nível mais alto, próspero, rico e feliz, reunido com o povo de Deus, porém, em dado momento se distrai, fica desatento e flerta com o pecado, brinca com o diabo, achando que o diabo vai brincar de ser diabo, e o diabo não brinca de ser diabo, irmão. Isso falando dessa área espiritual. Mas nas outras áreas N da vida, eu quero te dizer, não se distraia do teu casamento, não se distraia no teu trabalho, sabe? Está tão difícil, irmão, porta de emprego. Às vezes uma distraída lá, uma desatenção, tu perde teu emprego. Às vezes uma desatenção, tu perde tua família. Se liga. Não se fique sentado na janela. Segundo aspecto, ele está no verso 9. Ele adormeceu profundamente. Olha, irmãos, muitas pessoas caem de nível porque estão dormentes, adormecidos profundamente. Alguém que está adormecido profundamente, é o caso de alguns aqui. Por isso que eu botei vocês de pé agora, para você não se adormecer profundamente. Mas o adormecimento profundo, ele fala de você ser conduzido para qualquer lugar. Você está com os teus sentidos desligados. Não é só uma questão de falta de atenção. Não, agora apagou geral. Enquanto ele estava só desatento, ele conseguia ficar sentado na beira da janela. Mas quando ele apaga geral, quando ele dorme profundamente, ele perde as forças, ele perde o sentido. Quanto já dormiu em ônibus em pé aqui, irmão? Em pé no ônibus. Aleluia, não foi só eu não. Irmão, eu estou segurando o ferro aqui, ó. E aí vai dormindo, escola no braço. Daqui a pouco vem um sono profundo, você, ó. Perde as forças, irmão. Quando você dorme profundamente, você perde as forças de resistência. Você perde o equilíbrio.
Deus está falando conosco nessa noite, não durma profundamente, esteja atento, porque se você dorme, você perde as forças, você perde o equilíbrio e você cai. Você cai de nível. Amém? Então, tem um texto em Provérbios capítulo 20, aliás, Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios 5, 14, meu amigo Mateus. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, ó tu que dormes. Deus está falando conosco nessa noite. Tem áreas da nossa vida que nós podemos estar, vacilantes, adormecidos, e isso pode nos causar uma queda, irmãos, e morte. Esse menino caiu e morreu. Se liga, desperta, ó tu que dormes. Provérbios capítulo 20, verso 13, Mateus, por favor, meu amigo. Provérbios 23, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Amém? Que você tenha de sobra, mas para isso você precisa acordar, você precisa ficar desperto. Não ama o sono não, irmão. Sai dessa cama, em nome de Jesus. Sai deste lugar de adormecimento, porque esse adormecimento, assim diz o Senhor, pode gerar morte em áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Então ele adormeceu. Então despertemos nós. Amém? E ele caiu do terceiro pavimento, ele caiu, do terceiro andar e morreu. A consequência da distração, a consequência do adormecimento foi queda e morte. Ei, Deus está falando conosco aqui nessa noite, cuidado, não adormeça, não se distraia, não adormeça, porque distração e adormecimento te derruba e te leva à morte. Não adormeça em nome de Jesus. Ei, filho, filha, olha para mim, acorda, se levanta em oração na tua casa, se posiciona em Deus. Pastor, mas é porque o calor me deixa mole, porque vai ter um monte de porquê, vai ter um monte de gente falando. Desista, não clame, cala a boca, ceguinho, mas você vai perseverar, você vai agir, você vai ter um posicionamento diferente para manter. Aqui eu estou falando de manter o nível espiritual. Esse menino, ele perdeu o nível que ele tinha, ele caiu do terceiro pavimento. O diabo, ele não quer apenas te baixar de nível, ele quer te matar. Ele não quer apenas derrubar você para um nível inferior, ele quer nos matar, porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Acorda, igreja, desperta, igreja, amém? Desperta, em nome de Jesus. E para finalizar esta palavra hoje, eu quero pontuar 3 atitudes de Paulo, que são 3 atitudes que Deus está tendo conosco aqui hoje, para que você se mantenha no nível que você já alcançou e você alcance níveis mais altos. Paulo, ele parou o que ele estava fazendo, ele estava empolgado pregando, irmão. O texto fala que Paulo parou, Então Paulo para a pregação, ele desce até o nível onde Eutico estava, desceu até lá o primeiro pavimento onde ele tinha caído, onde ele estava morto. Paulo desce até ali, se inclina e abraça. Quando Paulo desce, se inclina e abraça, Eutico volta à vida. E o texto fala que Paulo sobe, completa o que ele estava fazendo, eles comem um pão, ele continua pregando até de manhã. E eu tenho certeza que Eutico dessa vez não dormiu, não ficou na janela, porque ele aprendeu com a situação. Então eu quero dizer para você, caiu aqui, aprenda com as situações da vida. Aprenda. Caiu, irmão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém? Levanta, irmão, em nome de Jesus. Vai ficar apanhando até quando? Vai ficar protelando até quando, cara?
Crescimento envolve força, empenho, dedicação. Amém? Deus, Ele desceu o nível hoje para trazer uma palavra para nós, para mim e para você. Ele desceu, e hoje Ele não quer apenas descer, mas Ele inclina o ouvido para você e te fala: o que você quer que eu faça? Qual é a área que você quer que quer que eu traga vida? Qual a área que você quer que eu tire cegueira? De que área da sua vida? Ele se inclinou, e não apenas isso, Ele quer te abraçar e ministrar vida sobre nós. Você entende isso, irmão? Vida.